Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Gostaria de trazer aos irmãos hoje, uma reflexão da palavra de Deus, para que possamos ser edificados por sua palavra e consolados, confortados também neste momento em que o mundo vive, com pânico, medo, alguns em desespero, sobre tudo o que está acontecendo, principalmente relacionado a esse vírus, que está aí incomodando, assolando ao mundo. E eu gostaria de iniciar, completando, na verdade, nós vemos aí as pessoas com muitos sentimentos, relacionados ao que está acontecendo, mas não são sentimentos comuns a todos. Mas um sentimento, sim, se faz presente na vida de todas as pessoas neste momento, que é a preocupação. Todos se preocupam com essa situação. Se preocupam com a situação da questão do vírus e também com a situação econômica também, que acaba acarretando e ocasionando, neste momento em que muitas coisas, estão paradas, lojas, cidades, tudo fechado, não se consegue trabalhar normalmente, produzir, enfim. Mas eu gostaria de iniciar, trazendo aos irmãos. Eu estou filmando aqui em Morro Redondo, onde eu moro, este lugar lindo, abençoado neste dia ensolarado. Hoje aqui é sábado e ontem, sexta-feira, nós tivemos aí o Brasil parando, na sexta-feira, porque é feriado, sexta-feira santa, onde o Brasil para pensar na morte de Jesus, naquela cruz, uma vez ao ano. As pessoas param nesse dia para pensar nisso. É um dia onde as pessoas, por ser este dia, sexta-feira santa, as pessoas consomem peixe, vinho, enfim, são as principais coisas comuns a este dia. Amanhã, domingo, as pessoas têm o hábito de comemorar a Páscoa. Eu, sinceramente, eu não sei ao certo o que se comemora na Páscoa, porque eu particularmente nunca comemorei a Páscoa, mas para mim é um dia comum, é um dia onde as pessoas consomem ovos de chocolate, ok? Mas o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? Sobre a Páscoa, a Bíblia diz muita coisa. Mas para sermos breves e falar resumidamente sobre a Páscoa na Bíblia ela é um período anual de festas estabelecidas por Deus, ordenado por Deus ao seu povo, o povo de Israel, isto é, para os judeus. O que eles faziam nas festas de Páscoa, o povo judeu? O povo judeu era festa para o povo judeu se lembrar de que foram libertos da escravidão no Egito. Para eles se lembrarem neste dia quem os tirou da escravidão, quem os tirou do Egito, quem libertou o povo de Deus, quem libertou o povo de Israel, o povo judeu, da escravidão. Deus os libertou, Deus os tirou da escravidão, os tirou do Egito e os tornou um povo livre, sem estarem escravos de nenhuma outra nação. Isto mesmo, o povo judeu utilizava este dia, que foi um dia estabelecido por Deus, esta época do ano de festas relacionadas à Páscoa, para eles se lembrarem de Deus, de tudo que Deus tinha feito por eles quando os tirou do Egito, onde eles viviam como escravos, para eles se lembrarem do dia que eles foram libertos da escravidão. E o que isso tem a ver conosco, nós que somos cristãos, conosco que somos discípulos de Cristo? Não tem nada a ver. Nós somos judeus, não comemoramos a Páscoa como os judeus faziam, não fomos escravos no Egito, porque não somos judeus, somos brasileiros, falando nós brasileiros, podia ser de qualquer outra nação.
Mas alguns podem dizer assim, mas Jesus celebrou essa festa. Sim, Jesus celebrava essa festa. Quando ele viveu aqui nesta terra como homem, ele era judeu. E como judeu, ele deveria cumprir essas ordenanças relacionadas ao povo judeu, em que anualmente Jesus, juntamente com a sua família, com os seus conterrâneos, seus compatriotas, paravam nesta época da Páscoa para se relembrarem, né, celebrarem o dia em que o povo judeu foi liberto da escravidão. Mas Jesus fez isso, sim, mas nós sabemos que a palavra de Deus, principalmente lá no contexto de Hebreus, né, é um texto mais específico sobre esse assunto, né? Podemos ver em capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que a lei de Moisés e tudo que envolvia as ordenanças, os mandamentos para o povo judeu, que tudo lá que está na lei de Moisés é exclusivamente para o povo judeu. Sabemos que tudo isso perdeu sua validade como ordenanças e como mandamento quando Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz e também encravou na cruz, junto com ele, a lei e suas ordenanças. Portanto, isso não tem validade para nós. O que vale para nós é o Evangelho, é aquilo que foi trazido por Jesus Cristo e pelos apóstolos, que está registrado no Novo Testamento, que é a nova aliança. Jesus, quando morreu na cruz, a partir desse momento, deixou de valer a lei de Moisés, o Velho Testamento, como ordenanças para nós. Nós, para os judeus, para qualquer um. Mas nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, devemos nos orientar e seguir somente as instruções registradas por Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento. Isso nos leva a falar novamente da sexta-feira dita como Sexta-feira Santa. Jesus morreu numa sexta? Sim, ele morreu numa sexta. Ele ordenou que comemorássemos assim, como é feito hoje? Não. Tudo que é feito hoje, envolvendo a Sexta-feira Santa, não foi estabelecido por Cristo nem ordenado por ele, nem tampouco pelos seus apóstolos. Devemos celebrar então a Sexta-feira Santa? Não. Para nós é um feriado, nós como discípulos de Cristo, é um feriado comum, como qualquer outro feriado. É um dia em que o comércio está parado, as empresas fechadas. Veja bem, Jesus deixou mandamentos, sim, relacionados para relembrarmos o seu sacrifício. Sim, ele deixou. Tanto que, nesta época, como de costume, Jesus está com os seus discípulos e está na época das festas de Páscoa. Então, Jesus Cristo, reunido com seus discípulos, ele pega um pedaço de pão, o abençoa, ele parte e dá aos seus discípulos e diz a eles assim: comam todos, isto é o meu corpo. Em seguida, Jesus pega um cálice com vinho, ele dá aos seus discípulos e diz assim: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Isso está em Mateus 26, versículo 26, nós também podemos achar esse texto em Marcos, também em Lucas, especificamente Lucas capítulo 22, no versículo 19 em diante. E lá em Lucas 22, 19, Jesus fala, o escritor ali traz mais uma frase, né, que foi deixado de ser registrada pelo escritor de Mateus, pelo escritor Mateus, né? Lucas então deixa registrado que também Jesus falou isso para os seus discípulos: façam isto em memória de mim. Jesus deixou ordenado que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor em memória de Jesus, em memória à sua morte e o seu sacrifício, relembrando dessas coisas, o seu corpo pregado na cruz, morto, e do seu sangue derramado em favor de muitos, que é para a remissão dos pecados. Nós temos as instruções do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, né?
1 Coríntios capítulo 11, tem um branco. 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo dá a instrução ali à igreja em Coríntio como eles deveriam proceder relativo à ceia do Senhor. E Paulo também fala a eles que, fazendo isto, eles estariam anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele viesse, até que ele voltasse. Pois bem, nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 7, o relato dos discípulos de Jesus Cristo dizendo que, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo que devia seguir viagem, estando nós reunidos no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão, Paulo que devia seguir viagem, prolongou o discurso até meia-noite. Pois bem, se lermos os versículos anteriores, nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava lá com os irmãos durante toda a semana, mas deixaram para fazer a celebração do partir o pão, da ceia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo. Ele estava lá por vários dias, mas eles fizeram isso no domingo, porque isso era o costume da igreja do primeiro século, celebrar a ceia do Senhor, relembrar a morte de Jesus, anunciar a morte do Senhor até que ele venha no domingo, o primeiro dia da semana. Porque no primeiro dia da semana, além de ser o costume da igreja estar fazendo isso, porque isto Paulo disse recebi do Senhor, conforme ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, domingo foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. E aí está uma das coisas mais importantes relacionados à morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, sim, mas ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Por isso nós nos domingos nos reunimos para celebrar, para relembrar a morte de Jesus Cristo e tudo que ele fez por cada um de nós através da sua morte lá naquela cruz. Por que no domingo? Porque domingo Jesus ressuscitou. O que aconteceria se Jesus tivesse morrido e morto continuasse, permanecesse? O que seria de nós se Cristo não tivesse ressuscitado? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Como Jesus nos daria vida se ele estivesse morto? Como obteríamos as bênçãos e receberíamos as promessas dadas por Deus e por Jesus Cristo se Jesus permanecesse morto? Por isso ele ressuscitou, para que tudo pudesse então, sim, de fato, se cumprir em nossas vidas. E nós podemos ver, eu gostaria de ler um texto para os irmãos, se encontra em Efésios capítulo 1, que vai nos dizer o seguinte: bendito Deus e Pai, Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai, perdão. Aí, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, por meio de Cristo. Todas as bênçãos que recebemos na nossa vida espiritual é por meio de Cristo. Como receberíamos isso se Cristo não tivesse ressuscitado? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, Deus, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Como seríamos adotados? Como Jesus seria o intermediador dessa nossa adoção de filhos, onde Deus nos adotaria como filhos, como nos tornaríamos filhos de Deus e Deus o nosso Pai, se Jesus não tivesse ressuscitado e morto permanecesse. A adoção, a nossa adoção por Deus se dá por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, logo, Deus não nos adotaria como filhos na qual somos. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nos dando bênçãos, tornando filhos de Deus, e isto gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Jesus morreu gratuitamente, nos dá tudo isso,
por meio da sua morte e seu sacrifício. Quanta benefício, quanta bênção, né? Quanta coisa boa. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Recebemos bênçãos celestiais, a adoção de filhos, Deus nos adotando como filhos, e assim também a remissão dos nossos pecados por meio da morte de Jesus Cristo. No capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer no versículo 1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. As pessoas que não têm Jesus, que não receberam a palavra de Jesus em suas vidas, infelizmente estão mortas por causa dos seus pecados. Mas nós, que aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas, nós recebemos remissão dos nossos pecados e obtivemos vida. Nós estávamos mortos e Cristo nos deu vida. Agora, como Cristo nos daria vida se ele estivesse morto? Glória a Deus que ressuscitou a Jesus Cristo no domingo, para que nós nos tornássemos assim, então, abençoados por todas essas coisas que vêm por meio da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso Deus fez por causa da sua grande misericórdia e do seu amor. Capítulo 2 de Efésios, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso nós recebemos por meio do sacrifício, da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Não podemos esquecer disso, da sua ressurreição. Agora, isto vai nos levar a uma bênção maior. A morte e ressurreição de Jesus vai nos levar a uma bênção muito maior. Algo que o mundo, infelizmente, não tem. Infelizmente. Mas nós, que aceitamos Jesus e entregamos nossa vida a Ele, nós temos. Glória a Deus e graças a Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos regenerou, nosso Pai, para uma viva esperança. Mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. O mundo celebra a morte de Cristo, mas nada faz, nada celebra, não festeja a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou e por causa de sua ressurreição, Deus regenerou em nossas vidas uma viva esperança. Que viva esperança é essa que o mundo não tem? Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Deus nos regenerou as nossas vidas e colocou e nos deu a nós uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Que viva esperança é essa? A herança da vida eterna, de um lugar sem choro, sem dor, sem tristeza, sem maldade, sem violência, sem pecado. Um novo céu e uma nova terra. Jesus Cristo disse que Ele iria para o Pai, prepararia lugar, morada para cada um de nós. Agora, como Cristo faria tudo isso se não tivesse ressuscitado? Então, tudo isso nós obtemos por meio da morte de Jesus, sim, mas principalmente pela ressurreição de Jesus Cristo. A vida eterna, a viva esperança que temos é mediante Jesus e a sua ressurreição. Portanto, meus irmãos, que nós possamos meditar na palavra de Deus. O mundo vive esse tormento da epidemia, do coronavírus, muitos se desesperam, muitos entram em depressão, muitos chegam a ponto até de querer tirar a sua própria vida. Não só num momento como este, mas em momentos de dificuldades, de problemas.
Cito o coronavírus porque é um caso que está aí assombrando, né, a todos. Mas as pessoas se desesperam justamente porque não têm a viva esperança regenerada em suas vidas. Nós temos a viva esperança regenerada em nossas vidas por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Podemos sim nos preocupar, de repente até ter um momento de ansiedade por essas coisas, mas jamais nos desesperarmos, jamais ficarmos em pavor, com medo, porque nós temos a Jesus Cristo, e não só temos a Jesus, como temos todas as bênçãos que Jesus Cristo nos dá por meio da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, nós temos uma esperança, um consolo e um conforto na palavra de Deus que o mundo, que aqueles que não têm Jesus, infelizmente não têm. Portanto, meus irmãos, se agarrem cada vez mais em Deus, em Jesus e na sua palavra. Permaneçam firmes, estamos distantes fisicamente, mas nós podemos estar próximos por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio de momentos como estes, em que a tecnologia nos permite nós nos vermos, nós vemos aos irmãos, escutarmos palavras vindas dos irmãos para nos auxiliar, nos confortar e nos consolar. Não esqueçam nunca, jamais. Problemas sempre existirão, dificuldades sempre haverá. Mas nós, que temos a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé na sua palavra, nós teremos sempre um consolo e um conforto em meio às dificuldades, para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis, não porque temos forças, mas porque a força vem de Deus por meio de Jesus e por meio da sua palavra. Jesus Cristo morreu, sim, mas ressuscitou e nos regenerou para uma viva esperança. As coisas podem estar difíceis aqui, serão difíceis aqui, mas não esqueça da herança que nós temos reservada para nós nos céus, a vida eterna, a salvação, morando eternamente nos céus com o nosso Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se desespere, medite sempre na palavra de Deus, tenha em sua memória sempre as promessas de Cristo, as promessas de Deus que nós temos por meio de Jesus Cristo. Se agarre em sua palavra, se agarre em Jesus e permaneça firme. Permaneça sempre com o coração consolado, sem ansiedade, sem desesperos. Nós temos a Jesus Cristo. Portanto, nós temos uma viva esperança, nós somos filhos de Deus, nós temos a regeneração de nossas vidas, a remissão dos pecados, o perdão de Jesus, nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, e quando nós temos acesso a Deus por meio de Jesus, nós temos acesso aos seus cuidados, ao seu carinho, à sua segurança, vivendo vida alegre e feliz de fato com Deus e com Jesus. Aqui pode estar difícil, muita coisa pode acontecer, mas que nós possamos ter os nossos olhos firmados em Jesus e na herança que nós temos prometidos para cada um de nós. Que nós possamos chegar, assim, ao pensamento do apóstolo Paulo. Viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrendo estaremos com Jesus por toda a eternidade. Que Deus abençoe a cada um, permaneça firme no Senhor, se agarre à sua palavra, se agarre em Jesus e não se desespere. Se estiver preocupado demais, ore, derrame as suas preocupações, suas ansiedades diante de Deus. Leve até Ele, para que Ele possa nos dar, possa nos dar o consolo e o conforto às nossas vidas e à nossa alma, e não venhamos a esquecer jamais de todas as bênçãos que recebemos por meio de Jesus Cristo, por meio da sua ressurreição, e não esqueçamos da herança da vida eterna. Deus abençoe, Deus esteja com cada um de vocês, e espero que em breve possamos estar juntos novamente. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma abençoada semana, firmes e agarrados sempre em Deus, em Jesus e na sua palavra. Deus abençoe.